Meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu gostaria de deixar uma palavra para você. Tire 2 minutos do seu tempo e ganhe tempo ouvindo isso aqui. No início, João, o Batista, anunciava a vinda do Mestre e ele pregava o arrependimento. E quando esse João foi preso, Marcos capítulo 1, versículo 14 diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homem. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai, Zebedeu, no barco, com os empregados, foram após ele. Isso aqui é Jesus chamando já aqueles que seriam seus apóstolos, aqueles que seriam seus discípulos. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino tem suas particularidades. E nesse texto, o Evangelho do Reino de Deus tem suas particularidades que demonstram quem ele é, de quem ele é, que é de Deus. Então vejamos algumas particularidades dentro desse texto que nós acabamos de ver. Primeiro, é novo. O Evangelho do Reino de Deus tem uma proposta de vida completamente nova. A vida a ser vivida dos súditos desse reino é inteiramente diferente e jamais vivenciada, jamais vivida pelos homens. Seus valores são inegociáveis e seus princípios divinos e sua ênfase é a eternidade. Então é algo novo, algo que nenhum homem já vivenciou. Algo que nenhum homem vivenciou. É aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. O segundo ponto, a segunda particularidade do Evangelho do Reino é que é graça. É de graça. O alvo do Evangelho são imerecedores, são pobres, são pecadores, são imerecedores, pecadores. Ele chama os pecadores que se arrependam dentro desse texto aqui. Ele chama os pecadores que se arrependam. O Evangelho do Reino busca obstinados pecadores e não santos, a fim de que se arrependam. Então veja bem, primeiro é um reino novo, jamais vivenciado por homem nenhum, como está escrito em 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios 2,9 diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, não é coisa vivenciada por ninguém. Aquilo que o olho não viu e que o ouvido não ouviu, são as que Deus preparou para os que o amam. E como fala aqui sobre graça, o segundo ponto, que é falando sobre a graça, então são imerecedores. Então é graça, é misericórdia, é dádiva de Deus. Atos 3:19 diz o seguinte: Atos 3:19 diz o seguinte: Arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É Jesus Cristo nos chamando ao arrependimento. Todo homem é pecador, é nascido em pecado e precisa arrepender-se para de fato ter uma vida plena com Deus. Então é de graça, mas precisamos nos arrepender daquilo que fazemos de errado. E terceiro ponto, terceira particularidade do Evangelho do Reino é dependência. Nós temos que ter dependência dele. Crer no Evangelho é viver uma vida de total dependência dele. Viver aqui é mais do que o sinônimo de existir. Dentro desse texto, viver aqui é mais do que existir. É entender que tudo vem e depende dele. Tudo vem e depende de Deus. O reino de Deus não tem a ver com meritocracia humana. Não tem a ver com meritocracia humana. A comunhão com Deus
é um ato do próprio Deus, como está escrito no Salmo 100, versículo 3. O que diz lá? Salmo 100, versículo 3, diz o seguinte: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele que nos fez, e somos seu povo, somos ovelha do seu pasto. Mas uma particularidade do reino é uma coisa de urgência, é algo urgente. No Evangelho do Reino não cabe procrastinação, não cabe postergar, não cabe deixar para depois. O termo usado no grego para isso, para tempo, é kairos. O termo no grego para tempo é kairos, que dá a ideia de tempo pleno, hora H, o agora, não é para depois. Os pecadores têm que se arrepender já, têm que arrepender-se já, têm que crer imediatamente. E, por sua vez, seus vocacionados, ao ouvirem a sua voz, devem segui-lo prontamente. Ao ouvir a voz de Deus, você que tem um chamado de Deus, você que tem uma missão dada por Deus, deve segui-lo prontamente. Isaías capítulo 6, versículo 8, fala sobre isso aí, sobre essa necessidade de segui-lo prontamente. E mais uma particularidade, fala sobre vocação. O Evangelho do Reino tem seus vocacionados a realizarem tarefas específicas. Qual é a sua vocação? Qual é o seu dom? Você já descobriu qual é o seu chamado? O que Deus quer de você? Aprendemos que ninguém se autopromove ao ministério. Você tem um ministério e talvez você ainda não descobriu qual é o seu ministério. É um chamado do próprio Senhor àqueles que creem, aos crentes, para que deixem suas redes, seu trabalho secular, para seguir o ministério. Se não fosse algo divino, o Senhor não precisaria vocacionar ninguém. E começou chamando aqueles apóstolos, eles deixaram as suas redes, deixaram o seu trabalho secular e foram seguir. Não estou falando aqui para você deixar de trabalhar, não. Você precisa trabalhar, você precisa se manter, você precisa manter a sua família. Mas que tipo de tempo, que tipo de coisa, que tipo de serviço você tem prestado àquele que te criou, ao reino de Deus? Essa é a pergunta que eu quero deixar. Então, o reino de Deus tem suas particularidades. É um reino novo, jamais visto, jamais contemplado, mas que está preparado para mim e para você. É de graça, porque nós não merecemos nada. Nós dependemos desse reino, mais uma particularidade, nós temos que ter dependência dele, viver uma vida de total dependência de Deus. É urgente, não pode deixar para depois, porque o tempo urge e Deus tem os seus vocacionados. Em Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5, vai falar sobre a questão da escolha, que Deus preparou, Deus escolhe desde o ventre. Jeremias capítulo 1, versículo 4 diz o seguinte: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então Jeremias foi escolhido no ventre. E o Senhor tem, assim como fez com Jeremias, Ele tem algo especial para fazer, para realizar através de você, que é um instrumento nas mãos dele. O chamado de Isaías foi semelhante a isso aqui, também cita dentro desse contexto do que nós estamos falando aqui: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então Isaías, reconhecendo que era um homem pecador, ai de mim que eu vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei. Então ele foi transformado, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, e ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então se disponibilize também para prestar um culto que chegue como um cheiro suave ao trono de Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.